novo dia a todos. Hoje nós vamos estar falando um assunto muito importante que é Atos dos Apóstolos, mas eu queria que logo mais, depois da vinheta, vamos abordar mais esse assunto, amém? Hoje, temporada 2, né? Episódio 19. E nós, inclusive, este mesmo assunto ele foi abordado no episódio 3, eu fiz a tarefa de casa. Então, Que bom, muito bom. Esse assunto dessa conversa vai ser um assunto muito importante. E se você que é novo no canal, eu já peço que você logo já se inscreva nesse canal, né? Aproveite para ativar o sininho das notificações e curtindo também, chamando os demais amigos, convidados. Pega este link, leva lá para o grupo do WhatsApp da família, que vai ser bênção, para a gente abordar um pouco mais sobre Atos dos Apóstolos, ou quem sabe Atos do Espírito Santo, né? E hoje a nossa mesa está farta, né? Com um grupo maravilhoso de pessoas, né? Essa parte é bom, hein? Essa parte é bom. Completaram Bom, todas as vamos cadeiras. deixar ele terminar para ver se ficou bom. Não tem dúvida. Muito bom. Essa conversa, além de ser profunda, ela é fascinante. E abordando aí o 5º livro do nosso Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, né? E aqui, aproveitando esse momento, queria que a senhora se apresentasse, pastorear aqui na sede, né? Sim. Um bom novo dia para todos aqui da mesa e os que estão nos assistindo também, né? Que bom, eu sou a pastora Yara, né, aqui da sede, e hoje nós vamos estar aqui contribuindo com esse assunto que é muito interessante e bem pertinente para os nossos dias. Amém. Antes de eu apresentar os demais aqui integrantes da mesa, quero mandar aqui um abraço aos pastores Alessandro e Valdenei, que também fazem parte desse time de comentarista, mas por motivo de força maior, eles não estão presentes. E muito bem representados aqui, né? Aqui nós temos aqui a presença do pastor Reginaldo, lá do Parques Marajó. Você poderia também se apresentar? Isso, pastor Reginaldo, Parque Marajó, por conta da ausência do pastor Alessandro e do pastor Rodener, estou aqui hoje nessa equipe, nesse time aqui, e vamos falar a respeito do livro de Atos. Está muito boa essa conversa. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. E um abraço aí pro povo do Parque Marajó, Valparaíso, Chácaras Brasil e todo mundo. Um abraço para vocês. Muito bom. E também aqui, à minha direita também, viu? Um instrumento de Deus, hoje ele batendo papo ali no WhatsApp. Deus é bom. Deus enviou alguém para estar nos ajudando aqui. A irmã Andréia pode estar apresentando também aí, né, ao grupo. Sim, um excelente novo dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos e um reforço, né, ao que o pastor Reginaldo falou. Não perca a conversa de hoje, se possível, divulgue. Nós vamos conversar sobre Atos. É um livro que tem tudo a ver com a igreja daquela época e muito com a igreja de hoje e com sua vida. Você vai ter a chance de constatar isso ao final da nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Amém. E para nós começarmos, contextualizando sobre este livro tão importante, né? Ele foi escrito ali por volta do ano 63 depois de Cristo. E o escritor, né, estava até brincando aqui, que não se chama Atos, né? E também creio que não é Marcos, né? Nome e sobrenome, Atos dos Apóstolos. Atos, Atos dos Apóstolos, né? Dos Espíritos Santos, né? O escritor é Lucas, né? E ele está dedicando esta carta a um amigo ali, Teófilo, que ele menciona ali como sendo o segundo tratado. O primeiro tratado, ele insere essa narrativa dizendo sobre o que realmente Cristo fez por intermédio de o Evangelho segundo escreve Lucas. E o segundo tratado agora, ele está falando sobre a atuação ali da igreja primitiva. E ele, inclusive, no capítulo 16, ele se insere como um dos integrantes ali dessa ação evangelística. E ele também, inclusive, fala da sua autoria. E este livro é um livro muito... assim, vou dizer bem didático, porque eu posso pegar os 12 primeiros capítulos e observar um personagem muito importante, que é o apóstolo Pedro, ali começando o seu trabalho ali em Jerusalém. E do capítulo 13 em diante surge um personagem muito importante, que inclusive outras cartas do Novo Testamento também foram de sua autoria,
que é o nosso irmão Paulo. Então, a partir do capítulo 13 ali, ele vai começando a narrativa agora não mais em Jerusalém, mas espalhando ali essa boa notícia às demais nações, né? O propósito mesmo deste livro é para falar justamente o que Jesus começou a ensinar e a fazer. Atos mostra que Jesus ele não parou de ensinar. Jesus ele não parou de fazer. Alguns dos seus discípulos ali vão ser instrumentos de Deus para fazer sinais e prodígios. E ele continua isso através ali das suas escrituras. Então, para que talvez eu não fique aqui tão focado sobre essa parte teórica, eu queria ouvir dos nossos irmãos aqui o que o livro de Atos fala com a senhora quando a senhora lê, irmã pastor Yara. Olha, assim, a gente pode tirar muitas lições, né? Mas, especificamente, a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Então, assim, nós temos algo muito precioso em nosso espírito e nós temos que valorizar isso. E para o senhor, pastor Reginaldo, o que Atos dos Apóstolos ele pode, talvez assim, o senhor está fazendo aquela leitura, e inclusive nós estamos aqui inseridos numa leitura, num roteiro, né? Sim. Estamos relendo ele pela segunda vez nesse ano já, inclusive. Quando o senhor está agora relendo, o que passa na mente do senhor ali quando o senhor está lendo? Dinamismo. Dinamismo. Né? Que é sempre estar à disposição do Espírito Santo para continuar essa obra, né? Eita Que benção. começou lá atrás. Verdade. Porque uma curiosidade do livro de Atos, por exemplo, é que o último versículo dele parece que não terminou o livro, né? Que é assim, ó, pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Termina o livro. Então, Mas os atos do Espírito Santo não terminaram, Não. porque continua até hoje. Chegaram a nós, inclusive, Chegaram a né? nós e a gente está dando continuidade a isso. Então isso é maravilhoso, Nossa, esse cara. dinamismo. além da comunhão, a gente tem uma forma dinâmica, né? Exatamente. Muito bom. A gente se sente inserido. E para a Sim. senhora, irmã André, o que a senhora lê ali? O que a senhora pode Atos compartilhar? assim, didática, né? Que livro didático, que livro de compreensão fácil, fluida, né? Entendimento, identidade com que aconteceu lá naquele tempo e acontece com a gente hoje enquanto cristãos. E para mim o que fica muito, pastor Leandro, é o refletir a pessoa de Jesus. E eu pego isso especificamente no versículo 13, 15 e 16 lá do capítulo 19, né? Quando o endemoniado é confrontado e ele vai em nome de Paulo, e ele fala, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas você, quem são? Né? Vocês quem são? Então, essa necessidade de se reconhecer a Jesus e refletir o verdadeiro evangelho por meio da pessoa dele. Claro, com o direcionamento, né, e todo o trabalhar, o polir do Espírito Santo, mas refletir a Cristo enquanto igreja. Isso, para mim, fala muito alto em Atos. Que bênção. Muito bom. Isso que a gente apenas falou de uma leitura pincelada. Um de babu, forma- babu. E é E aí importante- já começamos até a falar do nosso livro, né? É verdade. Que é fazer Cristo conhecido. Então, se nós refletirmos a Cristo, nós estamos fazendo ele conhecido. Uma coisa interessante, André, é que ter essa identidade, então não adianta eu só usar o nome de Jesus, né? Se eu De não, jeito se eu não tenho a nenhum. identidade dele, De né? Se eu jeito não me pareço nenhum. com ele, não É. reflito Exato, Exalar exato. esse bom né, perfume, né? Sim. E a gente fala disso, né, ao longo. Vamos voltar a esse tema, né, ao longo da discussão, porque Atos tem várias passagens que nos remetem a essa situação, né, de não só falar, mas de viver o que se fala. A partir daí é que nos tornamos atraentes, e aí que a gente vai ver que houve o acréscimo de muitos e a igreja cresceu. Não era pelo só falar, mas tinha, né, uma distinção, tinha um quê a mais, e a gente sabe, né, que vai ver ao longo do estudo e da leitura que era o agir do Espírito Santo, mas particularmente por refletir essa identidade, o caráter de Cristo, que era o que não tinha antes dele vir, né, é o que falta à humanidade. Então, eu penso que isso faz toda a diferença e isso me chama Muito muita bem. atenção no livro de Atos. Amém. Uhum. Olha, o nosso chat tá bombando, viu? Isso é muito Mas bom. já? Olha aí, olha aí. E tô vendo que alguns irmãos aqui, inclusive,
se apresentando. E se porventura você tem algum questionamento com esse grupo aqui de pessoas tão conhecedoras, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Comente aí, escreva já seus questionamentos, as suas dúvidas, que nós vamos estar aqui com toda a alegria falando sobre, viu? Mais uma vez eu reforço, olha, se você não é inscrito, se inscreva, viu? Compartilhe, clica, se inscreve, joga no grupo do WhatsApp mais uma vez, no Telegram, seja quais são as suas redes. Aproveite esse momento para que realmente Cristo seja conhecido. E mais, como a pastora Yara ainda falou, né? Estamos no ano de fazer Cristo conhecido. Se você também não tem este livro que é Jesus Cristo, o Deus Conosco, adquira já esse livro, né? Você pode procurar qualquer uma das igrejas, Assembleia de Deus Novo Dia, que eu tenho certeza que você vai receber este compilado de escritos, né? Inclusive, eu estou aqui honrado porque estou no meio de tantas pessoas que foram escritores, né, do livro aqui. E voltando ainda ao assunto de Atos, eu queria perguntar para a pastora Yara, porque quando eu estou lendo esta carta, né, tão envolvente, é como se eu estivesse olhando a igreja em ação. E talvez eu queria ver com a senhora, o que a senhora poderia talvez falar com os nossos ouvintes sobre que lições nós poderíamos tirar que isso impacta nos dias de hoje. Como eu posso tirar talvez essa ação, o que eu posso tirar de lições talvez no livro de Atos dos Apóstolos? Lições, podemos tirar várias, né? Bênção. Mas eu estava meditando aqui em Atos 3, de 1 a 10, sobre a cura de um coxo. Então, nosso irmão pode projetar para a gente, por favor? Então, certo dia, por volta das 3 da tarde, que era a hora da oração, né? Um homem aleijado, em outra versão fala coxo, né? De nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse. E quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes e disse, Pedro e João, quando ele viu... Pediu dinheiro, né? Pediu dinheiro, porque ele estava esperando esmola, né? Era o que uma todo esmola. mundo tinha para dar. Né? E Pedro e João se voltaram para ele e disse, olhe para nós. Então, imagina a expectativa daquele homem. Se todos os que estavam entrando ali dessem uma esmola, quando Pedro e João olhou assim, disse, né? Olhe para nós. A expectativa dele, que assim, esse daí então vai me dar um dinheirinho também. Me dá uma né? nota, né? E qual foi a surpresa, né? Pedro falou, olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aí foi quando ele proclamou, né? Para que ele fosse curado, né? Agora, que lição que eu posso tirar disso? Você só pode dar o que tem. Isso é forte, hein? Então, Eita. aí a gente olha Isso é assim, forte. aí eu vejo as duas atitudes, né, do coxo e de Pedro e João. O coxo, ele ficava ali, vou pegar minha colinha, né? Bom. O coxo, ele ficava ali na porta, porque ele não podia entrar no templo. As leis judaicas tinham essa proibição, ele tinha esse critério. Então, ele estava à margem, mesmo ele estando ali na porta do templo, mas ele não podia participar. E quando ele falou, então, olha para nós, Pedro e João, estava querendo dizer, veja o que nós temos, para que nós podemos te oferecer. E como ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O coxo foi tomado pela mão de Pedro e ele recebeu esse milagre. Pedro ajudou a levantar. Eita. E o que ele fez? Como resultado, Pedro e João entraram no templo e ele os acompanhou. Ele agora tinha liberdade para entrar, para adorar. E no texto fala que ele andou, dançou, pulou. Né? Então ele estava adorando a Deus. Porque imagine, desde criança, ele
foi colocado ali, olha, você vai ficar aqui e você vai depender dos outros. Então você vai pedir esmola. Você não vai ter uma vida fácil, né? Mas chegou o momento em que ele recebeu essa bênção, esta cura. E o resultado, o povo que estava ali, que acompanhou aquela vida daquela criança desde o nascimento, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, sempre ali na porta formosa, mendigando. E de repente, quando eles olham, pensam, mas não é aquele rapaz, aquele homem? E ele está aqui dentro do templo, participando das coisas de Deus, juntamente com nós? Isso é muito ser igreja, né? E tornar-se ser Isso. igreja. Essa passagem remete ao comecinho do livro, né? Quando fala que, à medida que a fé ia aumentando, muitos iam sendo, né, acrescentados àquele povo. Sim. Porque a vivência com Deus, o permitir agir do Espírito Santo, tornou o povo de Deus atraente. E a igreja deu aquele boom no começo por conta disso. Então, quantos mais, né, nesse dia não foram tocados, não foram trabalhados com esse testemunho? Com né, esse de ver testemunho, povo, porque eu justamente por conhecer a história dele e viu Isso. a transformação, o agir pelo E a nome própria de Jesus. palavra diz que o povo ficou assombrado. Era uma pessoa Sim. pública, né? Não era assim alguém que apareceu lá, tal. Era uma pessoa que estava ali diariamente, De conhecimento né? de todo Exatamente, mundo, uma né? E pessoa viu uma pública. transformação de vida Sim, sim. notória. Sim. E aí eu vejo a E aí- importância, né, do Espírito Santo quando ele atua, simplesmente o ambiente é também transformado, né? Então, o testemunho daquela pessoa, realmente, tanto é que a gente está falando nos dias de hoje, né? Isso vai passando pela Isso. história. Também. Então, olha só, tudo o que nós ensinamos, seja para os nossos filhos, nossos familiares, tudo que nós ensinamos na igreja, isso serve como um aprendizado. E esse aprendizado é convertido em ações. Então, tudo que nós aprendemos, nós iremos praticar, nós iremos viver. E aonde eu quero chegar? Aquilo que nós aprendemos é o que nós vamos passar, é o que nós vamos dar. O que aconteceu com esses 2 discípulos? Eles tinham o quê? Eles tinham Jesus na sua vida. Eles viveram, andaram com Jesus, viveram com Jesus, comeram com Jesus, participaram das ceias, mas eles vivenciaram ali agora um outro poder diferente, o Espírito Santo. Glória a Deus. Sobre Deixa só, eles. pastor Iara, assim, viajando um pouquinho, né? Não existe a narração disso na Bíblia, mas dentro do que o pastor, né, Reginaldo falou, que ele era uma pessoa pública que estava ali há muito tempo, talvez em outras oportunidades, Pedro, João e os outros apóstolos tivessem dado dinheiro para ele. E ele tinha a mesma expectativa. Talvez Mas- Jesus também. Exato, Isso, Talvez exato. Jesus. Né? Era Isso. do dia, era Né? do Sim. povo. Mas neste momento, justamente para ter essa marca da distinção do antes e depois do derramado do Espírito Santo, a história foi diferente. Né? Foi diferente. Então aí, e uma coisa que foi destaque, porque Pedro falou assim, olha, em nome de Jesus. Então eles tinham também o poder, além do poder do Espírito Santo, eles tinham a convicção do nome de Jesus. A autoridade. Poder, A né? autoridade, o Isso. poder que há. E como Atos lá 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se nós temos Jesus em nossa vida, nós temos algo muito bom para oferecer. E eu estava pensando assim, ao ler essa passagem, falei assim, olha, tá aí, cai dentro do tema, fazer Cristo conhecido. Exato. Então, para fazermos Cristo conhecido, nós precisamos vivenciá-lo na nossa vida, para servir de testemunho, e contarmos aquilo que Cristo fez por nós e refletir em nós também a ação do Espírito Santo. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito. Então, tudo isso nós vamos passar se nós estivermos cheios dele também. Então, aí
com um fechamento. Você só passa aquilo que você tem. Amém. Então, ou seja, né, para você que está ouvindo, viu? Nem sempre o ouro e a prata é a solução. É Nem bem. sempre o ouro e a prata é a Isso solução. aí. Boa. Muito bem. Frase boa. ficou Frase bom. boa, né? Gostei do que a senhora falou, viu? Compra muita coisa, né? Não resolve tudo, né? É isso aí. Não. Mas, né, via de regra, quem quiser mandar um pix também, claro. Cada um dá o que tem, né? Cada um tem. A gente só tem pix. É isso aí. Brincadeirinha, brincadeirinha, Amém. brincadeirinha. E voltando aqui, né, para esse assunto, eu queria ver com o pastor Reginaldo, talvez poderia também comentar um pouco sobre, eu olho para a ação, ou seja, realmente as coisas que aconteceram muitas lições estão ali registradas no livro de Atos, mas para o senhor, o que o senhor poderia talvez aqui compartilhar conosco sobre a unidade e a direção do Espírito Santo de Deus, assim, no meio desses desafios, né? Ó, eu separei um texto aqui, Atos 13, do 1 ao 4, e gostaria de ler esse texto. Atos 13, de 1 ao 4, né? Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao ponto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Então, o que a gente observa com isso aqui? A igreja do tempo de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela tinha um profundo comprometimento com a unidade entre os irmãos, essa comunhão, essa unidade, mas também em ouvir a voz do Espírito Santo, em ouvir qual o direcionamento do Espírito Santo. Não só com planejamento estratégico, não só com as reuniões de fazer os projetos, as agendas, mas ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. As escolhas que vamos fazer, quem vamos escolher, para onde nós vamos, como serão os trabalhos. Então, tudo isso, a igreja primitiva nos mostra como fazer, que é através da oração e ouvir a Deus. A oração é um outro capítulo que nós vamos falar sobre ele. Eu suponho Mas- que é o capítulo 22 do livro, inclusive, um autor muito bom vai abordar, viu? Mas ouvir o Espírito Santo, né, é algo maravilhoso também para os nossos dias. Quanto à unidade da igreja, Atos 1,14 nos mostra que eles perseveravam juntos na oração. Então, eles tinham unidade na oração. As reuniões de oração, eu penso que eram repletas. Né? Só ali no Verdade. dia da descida do Espírito Santo tinha 120 lá que no estavam cenáculo. orando ali. Né? Então, havia um comprometimento em estarem Perseveravam, juntos. né? Em todas as Perseveravam. versões tem essa palavra. Exatamente. Unânime. E eles tinham tudo em Unânimes. comum, concordância doutrinária e prática. Então, eles tinham concordância na questão de doutrina, de como faziam. Então, isso é algo muito relevante no Evangelho, ou no livro de Atos, né? Então, isso é muito relevante. A unidade não era apenas organizacional ou emocional, mas espiritual e relacional. Então, eles relacionavam bem entre si, não havia necessidade entre eles, né? E isso é um desafio para a igreja nos tempos de hoje. Se relacionavam tão bem a ponto de não terem necessidade sequer de bens materiais. Né? A Exatamente. vida secular era suprida nesse mesmo eles- ambiente, com essa mesma disponibilidade. E eles compartilhavam, né? E Compartilhavam tudo lhes isso, era né? comum. Isso, Atos 2, né? Então, a gente vê essa turma ouvindo o Espírito Santo. Por exemplo, Atos 8:29. Tem como colocar para a gente aí, Sadi, por gentileza? Atos 8:29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem, no caso do eunuco. Então estava atento à voz do Espírito Santo. Né? Nos detalhes, né? Nos detalhes. A gente vê, por exemplo, Atos 10, 19 e 20.
Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse. 3 homens vieram procurá-los, né? Que são lá da casa de Cornélio e tal. Então, da mesma forma, ouviu Essa o sensibilidade, Espírito né? Santo, a sensibilidade. Então, o Espírito Santo fala e a igreja, quando ouve, né, essa voz do Espírito Santo, é porque ela faz 2 coisas também na questão da adoração, né? Está atrelada aqui a oração e jejum. Jejum é uma prática talvez um pouco esquecida nos dias de hoje. No dia de tantas estratégias, de tantos marketings, de tantas coisas, eu vou ouvir o Espírito Santo. Eu vou jejuar para aquele projeto, para aquele propósito. Então, o jejum, ele é muito importante. Paulo, né? Ouvir o Espírito Santo é tão importante que Paulo, por exemplo, com vontade de pregar, né, lá na Ásia, o Espírito Santo impediu. Mandou para Macedônia, você não vai. Ou seja, até na vontade de fazer A própria obra, né? a própria Isso. obra, eu estou Tem fazendo que ter o choque, né? direcionamento. Eu estou fazendo né? isso, mas qual o direcionamento que eu estou tendo? Qual o tempo que eu estou me dedicando para ouvir Deus? Senhor, eu sei que tem que fazer, mas é agora? É da forma que eu estou pensando. É da forma que eu estou pensando? Se é do meu jeito ou não. É do meu jeito ou não? E né? isso é muito interessante, Esse pastor é o Reginaldo, momento, porque quando É se verdade. coloca nessa disposição ou nessa postura do ouvir atentamente ao que o Espírito Santo direciona, o resultado fica fácil de entregar a quem se deve, né? Sim, Não foi por claro, mim, não foi a minha força, não foi o meu braço. Claro. Como eu ouvi a voz do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o fruto é do Senhor. É do Deve ser entregue Exatamente. para Ele. E aí o que acontece? A rotina, o ativismo religioso, as divisões internas, disputas, enfim, tudo isso atrapalha o andamento das coisas, né? As divisões, os partidos, né, que se geram entre nós. Então, isso atrapalha o desenvolvimento, porque tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento com o Espírito Santo, tem que ouvir a voz do Espírito Santo, é ele que diz para onde vai. E fazendo assim, a gente anuncia Jesus. Fazendo assim, a gente faz Jesus conhecido, né, para todos os povos. Então, isso foi o que me chamou aqui a atenção no livro de Atos. É buscar ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer e qual a direção nós devemos tomar diante das coisas que são colocadas diante de nós. Ô, Glória. Tá Demais. muito bom essa conversa, né? E alguns dos nossos irmãos aqui estão participando no chat, viu? Aqui ao vivo. Inclusive, eu queria aqui fazer algumas leituras. Pastor Adman Daniel escreve aqui. Percebamos que não há saudosismo entre os discípulos. Tudo o que Jesus tinha feito, eles também fizeram e Olha aí, faziam. que legal, Ninguém isso aí. dizia, quando Jesus estava aqui, as coisas eram diferentes, a ação era real ali, né? Sim. Pastor Davi também comenta aqui, ó, é importante perceber que o livro que Lucas apresenta Jesus no livro dos Atos como sendo a mensagem como era e ainda é tudo em seu nome, né? Sim. Maria Neide coloca que Jesus ensinou, capacitou, deu a missão de levar o evangelho aos confins da terra e os discípulos entenderam isso e seguiram curados, transformados, salvando vidas. Glória a Deus. Realmente a comissão Glória ali, a né? Que ele Deus. não começa lá no livro de Atos, mas ele O no livro de cumprimento Lucas, né? daquilo que É. Jesus falou, ide por todo mundo. né? Isso. Muita gente aqui comentando, irmão Walter, Raquel, Tarcísio, Sali, isso aí, Sheila, Lucas, Deus abençoe, Tawane, todos continuem aqui A escrevendo. gente tem coloca muita, seus muita dízimos. gente na mesa com a Isso. gente aqui. É. Olha que legal. É isso aí. Né? É verdade o que o pastor Reginaldo colocou, né? Que você também faz parte desse time. Tá né? na mesa, tá Dessa na campanha. mesa. Exato. A Sejam muito bem-vindos. sua escrita realmente ela pode aqui abrilhantar essa Sim, conversa, sim. né? E eu queria também aqui passar a entender com a irmã Andréia também sobre, talvez, saindo do cenáculo para os dias atuais. Será que nós podemos, talvez, tirar alguma lição, assim, desse período? O que a senhora poderia dizer sobre essa leitura? Interessante o comentário, né, do pastor Daniel em relação a não ter saudosismo. Sim. A partir do momento que nós entendemos que o mesmo Espírito Santo que foi derramado ali naquele dia, né, e comissionou todo mundo e todo mundo se viu a partir dali habilitado e com forças, né, para levantar, encarar o sistema da época,
a circunstância política, econômica, social e sair anunciando a Jesus com o ímpeto, com a autoridade, a ousadia com que os discípulos e a igreja fez, está à nossa disposição, né? A gente, quando fala de fazer Cristo conhecido, também a gente não precisa, mas a gente não é aquela igreja de Atos 2, né? A gente não recebeu aquela novidade com aquele ímpeto, não teve vento, né? Não teve barulhão, mas o Espírito Santo está aí, a grande comissão está aí, o chamado está aí, o agir do Espírito Santo para transformar as pessoas, como aconteceu com a pessoa de Paulo, né? Que transformou em Pedro, naquele grande pregador que no primeiro, né, na primeira fala dele, quase 3.000, ou há quem diga que contando direitinho, dava perto de 5.000 O vento pessoas. sopra até hoje, né? É o Os ventos sopram, mesmo, é o vento sopra, mesmo, exatamente. Então, está à nossa disposição. E eu costumo falar, principalmente lidando com as crianças, né, para eles entenderem. Imagine o que Paulo teria feito se ele tivesse a internet 5G à disposição dele. Verdade. Tinha sido um negócio assim. Poder de explosão, Ainda bem que não tinha, né? Ficou alguma coisa para a gente, né, pastor Reginaldo? Mas veja, essa questão do agir, do transformar, né, a nossa natureza, né, falha, né, deficiente, mas com essa vontade de fazer Cristo conhecido, fazer essa novidade, né, pastor Eli, que é tão bom, essa ideia de que a vida com Cristo é algo maravilhoso demais para ficar só com a gente. A gente precisa disseminar, precisa passar para as outras pessoas, precisa tornar essa vida cristã atraente para aqueles que nos cercam. Então, a diferença, na minha modesta opinião, é simplesmente temporal. De situar no tempo e no espaço a igreja primitiva e a nossa igreja hoje. Conhecemos a Jesus, nós aqui tivemos as vidas transformadas por Ele. Né? Tantas e quantas histórias. Jesus é o mesmo, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua devolvendo a vida, né, a quem estava perdido. É o mesmo. Então, apesar de tanto tempo, mas até a estratégia é a mesma. É oração, é comunhão. É oração, é se dispor, Santo, é se dispor, é mesmo. Fazer com que a sua vida reflita verdadeiramente o Evangelho. Sim. Né? Assim, não seja uma coisa de palavras. Volta e meia eu repito isso, dizendo que de boa fala, né, tá aí o mundo cheio de excelentes discursos eloquentes, que até trabalham o tom de voz para que haja convencimento. Nós temos o agir sobrenatural do Espírito Santo, que é quem convence, né, do pecado, da justiça. Né? A luz, a roupa que mensagens, você veste. Sim. E nós temos algo, né, à disposição da igreja hoje para convencer as pessoas, né, assim, de que verdadeiramente elas precisam de Jesus. E está na nossa mão. O nosso encargo é esse. A gente não pode deixar passar. Eu, pelo menos, falo, né, Senhor, tem um hino antigo, não passe de nós o teu poder, né? Não passe de nós a tua presença. Então, Senhor, conte com a gente, né? Que o Senhor possa contar conosco, enquanto estudantes e conhecedores da palavra, para que ele se faça conhecido àqueles à nossa volta. Amém. Amém. Hoje, né, o episódio é o episódio 19, mas a conversa similar aconteceu no episódio 3 ainda dessa segunda temporada. E na primeira vez, o pastor Daniel ele até comentou uma coisa interessante. Eu até anotei aqui que esse livro está terminando com Paulo preso em Roma antes do seu julgamento e as cartas estavam sendo escritas na prisão destinadas a algumas igrejas, como Éfeso, a carta aos Éfesos, né? Filipenses, Colossenses e Filemon. Aí, como a senhora colocou agora, eu fico imaginando isso aí. Ele escrevendo aquelas cartas, né? Naquelas condições e chegou isso. como chegou, né? E Imagina transformou agora, o mundo. É o que nós temos, né? À disposição. Então, a mudança de vida tem... eu mencionei Paulo, mas tem Pedro. A própria pessoa, né, de Estevão, né? Não tem como alguém, né, na iminência de ser morto, sendo apedrejado, se portar como Estevão se portou, se não tiver tomado pelo Espírito Santo, se não tiver convicção, né? Transformações de vida. Se não tiver convicção de quem é Jesus, a certeza da salvação e de que as coisas não terminam aqui, né? Que tem, né, a promessa da vida eterna. Então, também tem isso.
essa questão da mudança de vida, da transformação pelo agir do Espírito Santo a quem dá lugar. Quem dá lugar. Quem dá lugar. Amém. Exatamente. Lendo Não essa- apagueis o espírito, né? É. Lendo ainda essa carta, né, como o pastor Reginaldo ele até comentou ali no início, é como se eu estivesse vendo que está meio que incompleto. Quer dizer que essa ação ainda está continuando, né? É contínuo. Ela ainda pode estar relacionando, né? E eu fico imaginando, às vezes, alguns dos leitores, que são histórias realmente impactantes que nos envolvem, né? Sim. Estamos falando aqui da igreja primitiva. E será que os ouvintes talvez podem, talvez nos dias de hoje, tirar como lições, né? Eu queria que a gente abordasse um pouquinho sobre isso, por exemplo, que transformações que aconteceram no livro de Atos. André, que talvez nos dias de hoje as pessoas podem vivenciar, talvez. Eu comecei a mencionar, né? Citei a vida de Paulo, que era quem era, né? Passou do maior perseguidor ao maior pregador daquele tempo, né? A mudança de Paulo, a postura dele depois de conhecer Jesus, extremamente constrangedora, né? Quem viu Saulo e vê depois Paulo, né? Até o nome ele quis mudar. Falou, olha, eu mudei tanto, a minha vida é tão outra que nem aquele nome eu aceito mais. Tem que me chamar de coisa diferente. E o próprio Pedro e Estevão, agora É me verdade, chama o muito... Pedro, no finalzinho de Lucas, ele tava meio com medo, né? De né? repente eu tô Foi vendo aquele Atos, que afundou, que deu aquela vacilada, né? Tinha tudo para ser o cara, em né? Atos Que ele andou. Em Atos ele é o cara que fala Que e mudança, cura né? e levanta. É Transformação. outra pessoa, né? E pela força dele mesmo não seria. Tudo E- O debaixo da temperamento direção do sanguíneo dele foi espírito, né? moldado, né? Foi É. trabalhado, inclusive porque a ideia era trazer as pessoas para perto. Sim. Talvez o Pedro cortador de orelha não fosse a pessoa mais indicada, né, para estar ali chamando atenção, para acrescentar gente à igreja. É verdade. Mas esse Pedro eloquente, né, que fala arrependei-vos, e, né, a gente tem solução, a gente tem salvação, está em Cristo Jesus, é um agir sobrenatural do Espírito Santo. Você falando aqui agora veio uma luz aqui. Por exemplo, o que mudou na vida de Pedro, por exemplo, é até a maneira dele resolver as coisas. Quando ele corta lá a orelha do Malco, né? Eu penso que ele teve uma decepção porque ele fez Achou que estava fazendo um negoção, ele né? fez o que falou que ia Ajudando, fazer. né? Ele entrou na frente caso prendessem Jesus. Ele foi corajoso. Ele fez o que ele falou que ia impulso, fazer, né? E aí Jesus deu uma repreensão nele e ele entristeceu e a decisão que ele tomou ali foi embora. Eu não gostei, fiquei triste, vou me afastar e vou embora. Já o Pedro, com o Espírito Santo, ele já é diferente. Ele já aguenta as adversidades. Ele vai preso, mas ele está firme. Ele é perseguido, Sim. mas ele está firme. Então, até a forma de resolver as coisas muda, né? O Espírito Santo muda. Ele tem revelações, né? Exatamente. Uma outra Pedro. criatura mesmo. E uma lição que fica também e me chama bastante atenção e trazendo, né, para nós nos dias de hoje também, é o cuidado e o zelo ao ouvir realmente a voz do Espírito Santo. E aí tem aquela passagem, né, tá lá em Atos capítulo 16, dos versículos 16 a 18, aquela menina com espírito de adivinhação. Aquilo me dá um incômodo, né? Quantos a gente ouve falar no nome de Jesus, invocando e imitando, e com rituais, né, umas coisas coreografadas, mas não necessariamente falam, né, a verdade, estão realmente pregando o Espírito Santo, tanto que ela foi passível de repreensão da parte de Paulo. A importância de nós, enquanto igreja, estarmos dispostos, pastor Reginaldo, mas identificarmos a voz do Espírito Santo. Né, para que a gente não seja levado por vãs filosofias, para que o barulho não nos comova. Por outras vozes, Muito. Tá ali o caso. Ela falava uma verdade, né? Ela estava dizendo algo que enaltecia a gente aqui, quem não quer ser chamado pelo nome de Jesus? É tudo que a gente quer. É ter esse reconhecimento, essa identidade. Que você percebeu também. Bem isso. Só que, né, além de falar com a intenção, né, de dar a credibilidade a um espírito de adivinhação,
ver a perspicácia espiritual, se é que eu posso usar essa expressão. Se não posso, me perdoe. De Paulo, né? Ao entender isso e visualizar de forma sistêmica, falar, não, peraí, já que você não fala em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Cale-se, né? Que só a voz verdadeira do Senhor seja ouvida, inclusive nessas circunstâncias, né? Então, isso me chama muita atenção, é algo que me leva a sempre estar atenta e prestando atenção ao que nos cerca hoje. Amém. Inclusive, o pastor Daniel coloca aqui no comentário, muito alinhado com esse pensamento da senhora. Vai dizer assim, ó, para anotar, a missão da igreja tem que ser aquela de que Jesus nos deu. Não inventada por alguém, mas deve ser cumprida por meio do poder do Espírito que ele confere, e não por artifícios da moda. Atos 1:8, que é, eu diria, talvez o cerne, né, do Receber esse livro. poder. Isso. Pastor Davi coloca aqui também um comentário interessante, dizendo que o livro dos Atos não nos leva a pensar muito em personagens de Paulo, não sem razão. E Paulo, o apóstolo, não se cansa de nos fazer lembrar de Jesus. Exatamente. O tempo Não é todo. Paulo, não é Pedro, Todo, não é... não é. Não há outro nome. Que importa pelo qual sejamos chamados. Isso. A pronúncia, eu não sei se eu vou fazer de forma correta, qualquer coisa vocês me ajudem a corrigir, viu? Mas Missio Serviços, né? Que sempre aqui comentando conosco, coloca aqui, ó. Os evangelhos tratam de Jesus presencialmente entre os homens. Atos trata de Jesus presente na igreja, agindo nas pessoas que tinham em si o mesmo espírito que agira em Jesus. Cumprindo, né? Foi interessante esse comentário porque tá cumprindo que ele habita em nós, estaria conosco todos os dias. E a gente vai percebendo em Atos essa continuidade, né? Isso faz O toda cumprimento, a né? diferença. O cumprimento da promessa dele, né? É Que ele bom diz. porque quando a gente lê este livro, quer dizer que realmente é real. É possível da gente experimentar. Nosso nome está inserido aqui de alguma maneira, porque a gente está contribuindo. É Se não verdade. acabou a Isso. história, quer Não dizer acabou a que- história. Exato, exato. É verdade. Eu queria talvez aqui aproveitar esse momento que estamos aqui tão envolvidos nessa escrita e talvez pode ser que há alguma passagem que talvez ela precisaria de uma certa explicação, talvez alguma passagem que gere algum tipo de confusão, ou talvez no decorrer da nossa caminhada cristã, alguém ficou meio com dúvida de alguma passagem. Vocês poderiam talvez aqui entre nós compartilhar alguma passagem? Eu aproveitando que, né, eu acabei de falar, para mim essa é bem emblemática, né? Essa Sim. questão de que se fala, né? Essa menina vem apregoando, olha, gente, é Paulo, né? Ele é servo do Deus Altíssimo, e tal, mas não necessariamente era uma voz audível, né? Que era importante ser escutada. Então, realmente, os nossos olhos estejam atentos a esse tipo de coisa. Nem tudo, né, que você vê com a etiquetinha do nome de Jesus tem né, relação com ele, tem a ver com Talvez o uma vida discernimento. transformada, né, Isso. com uma mudança de vida, com o agir do Espírito Santo para que sejamos novas criaturas. Então, Amém. atenção para isso. E o senhor, Reginaldo, poderia compartilhar? Eu gosto muito da história aqui de quando Paulo e Barnabé se conflitam. Eu não gosto do conflito, Isso. mas o conflito deles fez... A parte didática do conflito. É isso. Fez com que o evangelho também fosse para outros lugares e mostrou que o amadurecimento e esse crescimento em busca do conhecimento de Jesus, ele precisa ser também vivido por nós. Porque a gente pega aqui Paulo, Barnabé e João Marcos, né? Então, na viagem anterior, se conflitam, João Marcos abandona a viagem, vai embora, não quer mais saber de nada. Agora aparece o João Marcos querendo ir com eles, né? E Paulo disse, não vai, e Barnabé vai, e ficou aquela confusão, até que decidiram cada um ir para um canto. Mas lá na frente, a gente vê um Paulo amadurecido, a gente vê um Marcos amadurecido, e aqui a gente vê também um Barnabé que chama a responsabilidade para ele da questão do discipulado, do cuidado, do fazer discípulo, né? Porque quando ninguém acreditava aqui no Paulo, ele falou assim, não, eu
eu assumo embaixo. Eu assino embaixo. Assino embaixo aqui, deixa Paulo comigo. Ninguém acreditava nele porque ele era perseguidor. Uhum. Agora que o próprio Paulo não acreditou em Marcos. Ele, opa, É verdade. deixa comigo, eu vou cuidar do Eu Marcos. já passei por isso, eu sei como é que é. E fez o Marcos, se tornou uma pessoa diferente. Né? Tanto que lá na frente Paulo reconhece isso, né? E chama Marcos para perto. Então é esse crescimento constante que a gente precisa ter, esse amadurecimento constante. Mesmo sendo Paulo, mesmo sendo Barnabé, o Marcos, a gente precisa... E olha que ilustração rapidinho, né? Que o nosso ninguém merece esse relógio, gente. Eu acho que não é crente, Ninguém não. merece. Não está virado para mim, eu não estou vendo, né? Aproveitando isso, pastor Reginaldo, a ilustração com o tabernáculo, né? Uhum. Que era feito de madeira jacácia, aquela tábua cheia de nó, ruim, mas que tinha que ser lixada até ficar bem bonitinha e encaixar-se trabalhar. uma na outra. Uhum. O trabalho, para aí sim ela ser revestida de ouro. Né? Sim, Então sim. traz essa questão, essa palavra-chave, né? Amadurecimento numa vida cristã nos leva a isso, a gente precisa buscar isso. E me trouxe essa ilustração, Sim, né? sim. De que as tábuas eram assim, né? Era um Barnabé, era um Paulo, era um Paulo, Pedro, mas Marcos, tinha né? todo mundo que se ajustar para que a glória fosse refletida. Né? E tudo isso Exatamente. sendo feito pelo Espírito Santo. Também. né? Essa conciliação, trabalhar. É o ouro, é o Verdade. fogo, né? Santificação, né? Quem me Essa reveste atuação tudo. Exatamente. Aham. É isso que a Exatamente. gente aprende, né? Essas lições que nós tiramos do livro de Atos. E vamos aplicar na nossa vida cristã também. né? Amém. Aproveitando a fala da senhora sobre aplicar, talvez a senhora seja uma ensinadora abençoada, viu? Inclusive, né? Minha esposa está aqui presente, ela pode testemunhar que minha sogra é fã da fala da senhora. Talvez. Muito obrigada. Talvez Ah, eu no decorrer acho que se levantar a mão aqui, o pessoal comenta aí, né? Quem é fã da... Hashtag fã da Comentem aí que vai ser mesmo, viu? Comenta aí, quem é fã da pastoreara. Coloca. Alguma passagem que às vezes a senhora Fã-clube, né? já ajudou alguém para entender, às vezes alguma confusão que a pessoa estava fazendo alguma leitura e a senhora podia compartilhar aqui conosco também? Olha, uma que ficou assim, foi sobre a morte de Eutico, que Paulo estava lá em Troade. Verdade. Como é que Eutico estava lá na Que lugar para morrer, né? Que No lugar culto, assim. gente. Oh, meu Ai, Deus. gente. Paulo Estava na pregador, né? janela, Apóstolo ouvindo a palavra, né? E a pessoa estava sem assim, entender, né? Por que a pessoa está ali, estava ouvindo a palavra. Aí eu falei assim, mas ali, como está em Atos 20, né? A partir do 7, que fala que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, aqui a gente vê o milagre, né, que ele foi ressuscitado, e aí a gente pode trazer para a nossa, né, para nossa experiência de vida, né, para a nossa atualidade. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra, não estão dentro da igreja, estão apenas na janela, estão vendo as coisas acontecer e isso vai deixando ele fora daquilo que o Espírito Santo tem para entregar. E acontece o quê? A pessoa longe de Deus, longe de Cristo, longe da ação do Espírito Santo, ele morre. E aí, o que a gente pode tirar também de proveito nessa situação? Não fique só na janela, só vendo as coisas, só vendo a ação de Deus passar na sua frente. Não veja só isso. Esteja lá no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, e ali você vai ser incendiado pelo Espírito Santo. E aí você vai receber uma nova vida. Eu fico imaginando, Eutico que foi levantado, né? Logicamente, na Bíblia não fala, mas eu acho que dessa vez ele procurou deixar a janela de lado, né? Mas assim, o que a gente pode ver?
Não fique só observando o que o Espírito está fazendo na igreja, mas venha participar também. Tome essa decisão de estar cheio do Espírito Santo, de sentir essa comunhão, essa vivência do Espírito Santo. Amém. Eu gosto dessa passagem, principalmente aqui, que embora o rapaz estava meio, né, lá meio olhando lá fora, olhando para dentro, caiu e morreu, né? Mas No muro com cara de janela, né? né? Mas o Paulo foi lá e abraçou. E abraçou. Amém, Isso. Né? amém. Então, Isso é um cuidado Eu mútuo, dou o né? que eu fica a tenho, dica, né? né? Fica a dica, né? Eu dou o que eu tenho. Amém. Meus irmãos, Tá dando. quando o assunto é bom, passa rápido. Eu tenho que É. falar que o nosso tempo acabou, viu? Se eu estivesse lá na nossa igreja, o pessoal estaria falando, A gente fala É. que... Eu queria que, assim, em 5 segundos, talvez, né, vocês pudessem sintetizar o livro de Atos aqui. E em seguida, eu vou ter que... uma frase, né? O pastor Alessandro até falou um termo muito legal que agora me fugiu a memória, né? Amém. É essa palavra mesmo, que todo mundo sabe. Como que é a palavra? Essa mesmo. É, É, síntese. enquanto É, a gente- é a síntese do... Isso. Sintetizando. Amém. O que a senhora poderia colocar? Vida cristã intensa. Amém. Dinamismo, continuidade. Amém. Comunhão com o Espírito. Amém. E eu vou dizer ainda a continuidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso aí. Continue conosco nesse roteiro da Escritura. Estamos aqui juntos, lendo e sendo abençoados, né? Eu queria, só poderia, por favor, fazer uma oração aqui em agradecimento por esse momento. Sim, claro. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós nos reunimos aqui, Senhor, para falar dessa história do livro de Atos, de tudo aquilo que aconteceu, e nos colocamos à disposição para dar continuidade a isso como temos nos colocado, Senhor. Que essa palavra impacte outras pessoas, que outras pessoas venham conhecer a Cristo através de nós, e estes que conhecerem através de nós façam que outros conheçam também. E assim, Senhor, o seu nome seja anunciado por todas as partes. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrada aqui nossa conversa nas Escrituras e até o nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Amém.